Bom dia, paz e bem. Bom, hoje a palestra Desmistificando São Francisco de Assis, porque as pessoas têm uma visão muito romantizada, né, de São Francisco de Assis, só com os passarinhos, com os bichinhos, mas ele foi um santo muito mais profundo, exatamente, foi muito profundo, além de ser simplesmente o padroeiro dos animais. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Quem vai fazer a palestra é o César Augusto Cavazola Júnior. Ele não quer que eu fale, mas ele é mestre em Direito Público, é autor de 5 livros e mais 13 livros de coautoria. Estudou bastante para fazer essa palestra aqui hoje para vocês. Espero que vocês gostem. Então, César Augusto, pode iniciar a sua palestra, por favor. No final eu vou fazer um sorteio dos livros, que ele também não sabe, mas eu trouxe 2 livros dele para sortear aqui, tá bom? Obrigada. Frei Afonso, o senhor quer fazer uma oração antes de começar, por gentileza? Um feliz dia de São Francisco para todos nós, boas festas, e temos então esse momento, essa alegria de poder ouvir, partilhar a partilha do professor César, celebrando o nosso seráfico pai São Francisco. Então vamos pedir a graça de Deus, a bênção sobre nós, e que este encontro seja uma bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Frei. Bom, muito bom dia a todos, paz e bem. Obrigado a todos pela participação aqui na nossa escola. Para a gente é uma honra receber a cada um de vocês. É muito importante a participação da comunidade. Essa semana nós tivemos uma série de homenagens a São Francisco. Um dos compromissos que nós tivemos aqui na escola desde o início é seguir à risca o calendário franciscano. Nada mais justo por estarmos no berço do franciscanismo, por assim dizer, aqui na nossa cidade. E também o calendário mariano. Então, todas as atividades ligadas a santos e santas, de uma maneira geral, sempre a comemoração específica nos dias da missa. Inclusive, o Frei faz algumas provocações às crianças, eles sabem quem é um, quem é outro. Agora, São Francisco foi especial, a gente fez uma série de atividades aqui, as crianças fizeram uma pintura em gesso, que eu imaginava particularmente que ia dar uma lambança, mas eles fizeram muito bem, eu fiquei muito impressionado com o resultado. Até perguntei para os professores se foram elas que pintaram para alguns, mas esse é o resultado final. Se vocês puderem depois prestigiar o trabalho das crianças, para a gente é muito, muito importante também. Então, a motivação deste tema, ela decorre numa série de outros pontos. Uma grande dificuldade que eu tive quando nós começamos as aulas aqui era entender o que é o carisma franciscano. E a cada frei que eu questionava sobre o carisma franciscano, para também ter uma ideia do que poderia ser uma pedagogia franciscana aqui, cada um dava uma ideia diferente. Claro que elas todas convergiam para dentro do mesmo propósito, mas a dificuldade que nós temos é de definir especificamente o que seria isso. Então, até às vezes eu converso com alguns dos membros da UFS também, é como se cada um falasse alguma coisa um pouco diferente. Então, isso nos remete, aliás, nos leva a entender que essa base principiológica, ela não está muito bem definida, ela é aplicada na prática, não significa que as pessoas não vivam isso. Então, toda aquela questão de obediência, humildade, a simplicidade, todos, de alguma forma, tentam comungar esses interesses. Mas a gente vivenciar é uma parte daquilo que nós temos que entender. Falar a respeito disso é um outro ponto, porque, de alguma forma, evangelizar é falar sobre os nossos princípios e sobre os nossos propósitos. Então, se a gente não tem, às vezes, uma coesão nessa linha específica de entendimento,
eu acho que, de alguma forma, acaba prejudicando a compreensão das pessoas que vêm de fora. Agora, uma outra coisa importante para relatar aqui para vocês, quando eu comecei a frequentar o seminário e comecei a entender um pouco da devoção que as pessoas tinham a São Francisco, vamos fazer uma hierarquia muito grosseira aqui, tá, Frei? Por exemplo, vamos pensar assim, grosseiramente, alguém que está iniciando no catolicismo, eles vão pensar assim, bom, vamos para uma hierarquia, existe Deus, depois vemos Deus encarnado na figura de Jesus, depois, quem nós teríamos de mais importante? Maria, e depois, quem que viria desses três? São José? Ou algum outro? Só que quando nós analisamos a devoção que as pessoas têm, a figura de São Francisco, ela sobressai. Muitas vezes até sobre a devoção mariana, né, Frei? Não estou aqui pontuando, estou colocando assim, olhando de fora, parece que as pessoas se reconhecem muito mais uma figura de Francisco do que de outro santo. Tá? Então, a devoção, ela existe, ela é real, ela é séria. No entanto, a motivação de estudar um pouco melhor essa questão foi dos efeitos que teve a imagem de São Francisco, sobretudo no último século. Então, para falar sobre isso, eu peço com licença para vocês, porque a gente talvez vai entrar em alguns temas sensíveis, sobretudo quando nós analisamos à luz de São Francisco sobre a CNBB e sobre a Igreja Católica. Então, mais do que um ícone da ecologia, como é colocado hoje São Francisco, ele foi, acima de tudo, um homem com devoção e amor à cruz. Logo, ele tinha uma devoção, um amor a Cristo, a Deus e às suas obras. Então, vejo que o amor dos animais, o amor que os animais tinham sobre Francisco, talvez como é colocado, não é um amor em si, ele é quase como uma consequência de amor a Deus. Então, muitos falam assim, se você não gosta de animal, você não gosta necessariamente de um trabalho de São Francisco. Eu digo, não é bem assim. O amor dele era um amor decorrente dos animais serem filhos de Deus, serem uma obra de Deus, né? Filhos não, uma obra de Deus. Então, por isso que é importante nós desmistificarmos essa questão de como é tratada. Então, nós vamos olhar um pouco para a vida de Francisco, sobre os olhos da fé, valorizando acima de tudo o amor à cruz, sua devoção a Deus e o respeito por todas as criaturas como obra divina, e não como um símbolo ambiental. Então, o que seria desmistificar, né? Desmistificar é tirar as ideias erradas, as ideias pré-concebidas. Muitos mitos ou interpretações equivocadas são propagadas no nosso dia a dia. Então, desmistificar a figura de São Francisco, e utilizar esse verbo desmistificar, é olhar ou fazer uma tentativa de olhar para a figura dele de uma maneira clara, sem distorções e muito menos sem exageros. Eu vou começar a tratar essa questão com 2 eventos recentes que nós temos à mão da nossa igreja, da nossa Santa Igreja, e uma delas aqui, que todos nós sabemos, é a questão da campanha da fraternidade. Ele trouxe esse tema da ecologia integral, e até eu perguntei para o Frei, quando saiu isso, Frei, que raios é, afinal de contas, esse tal de ecologia integral? O que significa isso? Então, eles fazem a propagação desses termos, eles usam a figura de São Francisco como se tivessem a bênção dele para isso, e a gente brinca com essa questão, achando que isso não tem nenhum efeito nocivo sobre nós, mas existe. E eu vou dar um exemplo próprio, bastante acadêmico na área do direito. Na época que eu estava fazendo mestrado, ainda em Porto Alegre, a área do direito ambiental ela tem sido muito desenvolvida de pelo menos uns 10 anos para cá. E no direito, sobretudo nas linhas acadêmicas, eles não falam mais de animais, eles falam de seres não humanos. Só que entendam, toda vez que você utiliza o não, é como se eu dissesse assim, não pense num elefante, e a gente remete à figura de um elefante. Então, não pense em animais como tal, como coisas, pensem como não humanos. Que imagem que vem na nossa cabeça disso? Então, a nossa luta ela começa na linguagem, né, Frei? E ela está na linguagem. A gente brinca com essa terminologia, mas isso vem se propagando de tal maneira que eu duvido que São Francisco concordaria com a utilização da figura dele da maneira como é feita.
A campanha da Fraternidade 2025, ela teve como tema isso, fraternidade e ecologia integral. E o lema, Deus viu tudo era bom. Deus viu que tudo era bom. A ecologia, ela não está sendo tratada na campanha da Fraternidade de maneira inédita agora. Eu vou mostrar para vocês, ao longo desses últimos anos, quando a ecologia passou por um tema. Em 79, por um mundo mais humano. Preserve o que é de todos. 1986, Fraternidade e Terra. Terra de Deus, terra de irmãos. Depois correu um certo tempo, 2002, Fraternidade e Povos Indígenas, por uma terra sem males. Aqui foi um tema que, para o STF, eles começaram a entrar em muitas das questões de demarcações de terras. Então, começou a virar um problema prático, por assim dizer, juridicamente falando, para as nossas cortes. Então, obviamente, essas coisas acabam refletindo sobre outras instituições. 2004, Fraternidade e Água, a água fonte de vida. 2007, Fraternidade e Amazônia, vida e missão neste chão. 2011, Fraternidade e Vida no Planeta, a criação geme em dores de parto. Olha só que maravilha. 2016, também bastante recente, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Olhem o lema que eles se valeram aqui, a frase. Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. O qual, nesse sentido, é assim como, né? Então, como se fosse dizer, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, assim como um riacho que não seca. Uma fonte viva, né? 2017, Frei, também. Fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. Cultivar e guardar a criação. Então, ou seja, a CNBB ela começou a adotar essa pauta ecológica como um propósito notório nas suas atividades, né? Isso não vem de hoje, não vem de ontem, não é uma coisa de poucos anos atrás. Inclusive, a campanha, nesse sentido, ela convida o quê? A refletir sobre a urgência, cuidar da casa comum, a campanha atual, eu digo. Eles falam, o nosso planeta promove ecologia integral e conversão a uma sociedade mais justa e solitária. Olha que bonito, tudo isso dentro da campanha da Fraternidade. Então, a campanha de 2025, agora, ela teve os seguintes pontos. Esse aqui foi um manual, ele está disponível, vocês podem ver, que eu não estou inventando absolutamente nada. Esses principais pontos da campanha da Fraternidade. Ecologia integral. O que eles definiram, mais ou menos, isso? Que a ecologia integral é algo que liga a preservação ambiental e a justiça social. Eles já se valem desses termos, justiça social. Eu me pergunto há muitos anos na área jurídica o que vem a ser exatamente a justiça social. Ninguém dá uma definição sobre isso. Então, é um mero acaso que nós vemos utilizado a linguagem como uma maneira bonita de se falar, mas, na prática, ela não quer dizer nada o que é a justiça social. Então, disso nós temos se valendo e nos artigos acadêmicos. Quantas vezes nós escutamos o Alexandre de Moraes, por exemplo, falar, né, com esses termos hoje na fala, na imprensa, ou mesmo em algumas decisões da Suprema Corte. Então, virou um tema corrente que não há uma definição para isso. Então, essas transformações, de uma maneira geral, eles pontuam na campanha Fraternidade, que começam com ações individuais e coletivas. O que seria uma ação individual dentro de uma proposta de ecologia integral? Não há definição. Isso é uma mera verborragia. Eles não sabem direito o que é isso. Conservação ecológica e social. A campanha busca um processo de conversão que leve a uma sociedade mais justa e solitária. Viu que os termos se repetem? Isso aqui eu estou tirando desse ponto anterior, desse manual anterior aqui. Inspira uma reflexão sobre a crise socioambiental. Legado de São Francisco de Assis. Opa, aqui eles entraram num ponto. O que eles falam sobre isso? Então, o tema celebra os 800 anos do Cântico das Criaturas e exalta para eles a harmonia de todos os seres e a natureza. Também aqui um ponto importante que vocês vão entender dessa referência encíclica Laudato Si, né, que é louvado seja a tradução disso. Então, é uma encíclica do Papa Francisco, e o pontífice critica o consumismo nessa encíclica e também o desenvolvimento irresponsável.
Dentro dessa encíclica, o Papa Francisco ele fez um apelo à mudança, fez um apelo à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. O que isso, na prática, significa? É uma governança global, né? Então, dentro do próprio seio da Igreja, todo esse tipo de perversão dentro de uma governança global tem sido fomentada. Está aqui diante dos nossos olhos. Também é um chamado para ação que eles colocam. Incentivar ações práticas, como separar o lixo, evitar desperdício de água, plantar árvores. Nós temos feito isso aqui, né, Frei? Mostrado que cuidar do planeta é uma demonstração de amor a Deus. Isso até que está correto. Mas entendam, muito do discurso que vem sendo propagado, se você for analisar estritamente do ponto de vista linguístico, 90% das coisas estão corretas. Eles vão falar em preservação, em importância da justiça social, do amor ao próximo, das criaturas serem tratadas como criaturas de Deus. Isso tudo é muito bonito na linguagem. Agora, o que a gente não entende é o que está por trás desse tipo de política. Aí que nós temos que ter um olhar um pouquinho mais atento. Agora nós tivemos muito recente. E isso aqui eu não gostaria de comentar muito sobre o assunto, apenas tratá-lo superficialmente, mas ver como essas coisas aparecem. Esse evento ambiental, né, o Papa Leão XIV participou, teve a nossa excelentíssima ministra Marina Silva. Tudo que a Marina Silva faz em matéria de meio ambiente, ela tem os piores índices possíveis. Sabe, ela é a pior ministra do meio ambiente da história, assim, ever. E ela é muito segura do que ela acha que ela faz. Ela participou desse evento. Peguem um dia uma fala dela relatando do meio ambiente. Ela parece uma imagem de uma Madre Teresa de Calcutá, quase. Nesse evento, nós reunimos líderes religiosos, políticos. Teve a Marina Silva, aqui no Brasil, o Arnold Schwarzenegger, que é, digamos, dos republicanos o mais esquerdista que tem, o que mais advoga a pauta ambiental. Foi feito o convite para o Papa participar, inclusive, da COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai ser sediado no Brasil agora em novembro, no Pará, né? É no Pará, né, Gênesis? No Pará. O local onde foi esse evento foi próximo da Itália, e uma das coisas que marcou nesse evento foi a bênção a essa pedra de gelo, que parece que é da Groenlândia. Então, houve uma série de críticas, sobretudo nos meios conservadores, das motivações do Papa estar nesse evento, falar as coisas que ele falou lá. Então, peço que consultem por conta própria sobre o trecho do discurso dele, ou o discurso dele completo, mas é um discurso bastante coerente no pior sentido do termo, ou seja, destacando a importância de tudo isso dentro do seio da nossa igreja. Olha só dentro das pautas que foram tratadas ali, alerta contra o negacionismo. Então, vou relatar alguns trechos da fala do Papa aqui. Ele criticou quem ignora a ciência climática, quem ridiculariza o aquecimento global e também quem culpa os pobres sobre isso. Vocês viram a questão da linguagem, como é que ela se repete? Houve um chamado do Papa à unidade, houve um apelo para que governos, líderes religiosos unam forças e passem do discurso a uma conversão ecológica, Frei. Então, todas essas, na opinião dele, são ações concretas em prol do meio ambiente. Também a Marina Silva, nesse evento, fez um convite formal ao Papa. Quem sabe o Papa dê as caras agora em novembro nesse evento climático. Quem sabe, Frei? Também a ação do Vaticano. O Papa destacou ações práticas do Vaticano. Construção de um parque solar e um projeto de agricultura sustentável. Não faço a mínima ideia onde está ocorrendo isso, tá? E, no ponto de vista dele, isso visa tornar o Vaticano o primeiro Estado com carbono zero. Então, há um compromisso do Vaticano, obviamente, ele deixa muito claro. Quem vai questionar uma fala do Papa nesse sentido? Eu é que não vou. Né? Então, há um compromisso, obviamente, com essa agenda climática. Tudo bem até aqui? Isso é só um contexto da nossa fala, que nós vamos chegar na questão de São Francisco de Assis.
Nós tendo a imagem de São Francisco sendo trabalhada como uma figura revolucionária. Um dos grandes divulgadores dessa questão é o excelentíssimo senhor Leonardo Boff, Frei Beto também. Eu vou trazer um trecho aqui de um artigo do Frei Beto, né? Essa postura de São Francisco de Assis, de fraternidade cósmica, assumida seriamente, poderá animar a nossa preocupação ecológica de salvaguarda de cada espécie, de cada animal ou planta, pois são nossos irmãos e irmãs. Sem a fraternidade real, nunca chegaremos a formar a família humana que habita a irmã e mãe terra com respeito e cuidado. E ele publica esses artigos se valendo de toda a terminologia franciscana. Dentro dos sites franciscanos, aqueles franciscanos.org, tudo isso é propagado ali dentro. Tudo isso. Vocês podem consultar. De todos os que eu vi, não tinha um que não fazia uma menção a algum artigo, alguma coisa do Frei Beto, do Leonardo Boff. E sempre destacando a figura de São Francisco aplicada a essa pauta ambiental. Então, ou seja, eles se valem da imagem dele para divulgar essa agenda de governança global. Olha também, ele segue, como arquétipo, Francisco penetrou no inconsciente coletivo da humanidade, no Ocidente e no Oriente, e desde ali anima as energias benfeitoras que se abrem à relação amorosa com todas as criaturas, como se estivessem ainda no paraíso terreno. Também mensagem de Leonardo Boff. Tem outras coisas aqui que eu reuni, mas a gente vai acabar se estendendo muito. Mas é só para ter uma ideia, como ele, que é um dos grandes agentes da pastoral da terra, por assim dizer, dessa linha mais progressista dentro da igreja, e adorado nos meios acadêmicos a figura do Leonardo Boff. Ele é um senhor respeitadíssimo nas vias acadêmicas, não tem como. Inclusive, um desses artigos dele está na instituição Unicinos, que é uma instituição jesuíta lá do Rio Grande do Sul, respeitadíssima. Então, eles se valem de todos esses argumentos e eles divulgam isso como tal. Olha aqui, de onde vem isso aqui? Alguém adivinha? Esse aqui estava no site da Canção Nova. Também completamente aberta essa questão da pauta ambiental e sempre com menção de Francisco à pauta ambiental. Então, ou seja, eles, por assim dizer, sequestraram a figura de São Francisco de Assis. Eu não sei se eu convenci-los de razoavelmente em relação que isso acontece. Há muitas fontes para justificar isso que eu estou dizendo, mas é óbvio que a gente aqui, por uma questão de tempo, não tem como trazê-las todas, né? Isso aqui estava sempre a figura de São Francisco ligado a animais, né? Como se a gente pudesse juntar um coelho, um esquilo, uma coruja dentro do mesmo espaço. Vamos seguindo. Nós temos uma questão seríssima aqui da igreja também, que eu acho que grande parte desses efeitos sobre a imagem de São Francisco de Assis pode ter decorrido daqui. Então, quando ele se tornou patrono da ecologia. Ele se tornou patrono dos cultores da ecologia em 29 de novembro de 1979. Pelo João Paulo II, colocou essa razão à cabeça a Carta Apostólica Inter Sanctus. Então, agora perceba uma coisa. Nessa questão de proclamar o patrono da ecologia, vejam a diferença do discurso que vem sido propagado como uma figura como Leonardo Boff e do Papa João Paulo II. Peço um pouco a atenção de vocês para ouvirem isso. Entre santos e os homens ilustres que tiveram singular culto pela natureza, como dom magnífico feito por Deus à humanidade, inclui-se justamente São Francisco de Assis. De fato, ele teve em grande apreço todas as obras do Criador, e como inspiração quase sobrenatural, compôs aquele belíssimo Cântico das Criaturas, através das quais, especialmente do irmão Sol, a irmã Lua e as estrelas, rendeu ao Onipotente e ao bom Senhor devido louvor, glória, honra e toda a sua bênção. Então, ou seja, já tem uma diferença de discurso, né? Eu não entendo as razões, talvez a gente possa querer criar ambições obscuras relacionadas a isso,
Mas veja que a figura do Papa João Paulo II é muito mais conservadora no seu discurso a tratar a questão de São Francisco de Assis. Então, há uma diferença imensa de louvá-lo com o seu amor à cruz e, decorrente disso, o amor às criaturas de Deus, ou tratá-lo ele como um mero patrono da ecologia, como se fosse uma figura qualquer, né? Depois que foi... Bom, pode ter sido isso também. Mas o que eu quero dizer aqui é que a fala do João Paulo II ela é muito mais coerente à figura de São Francisco de Assis do que como é retratado hoje como uma figura, por exemplo, do Leonardo Boff, né? Então, é um olhar sobre São Francisco como talvez nós tenhamos que ter. Claro que dentro disso existe toda uma pauta ambientalista que ela foi bastante desenvolvida a partir do século XX. Vou tratar em termos muito gerais. Por exemplo, em 72 teve em Estocolmo uma conferência da ONU sobre o meio ambiente. Então, ela começou a pautar uma série de políticas públicas a partir daí, que tiveram efeito sobre os países vinculados à ONU. Nós tivemos uma série de relatórios que foram criados. Eu tenho tudo isso aqui, mas, por uma questão de tempo, eu vou passar. A participação do Brasil, aqui, ONU considera integrados ecologia e desenvolvimento. Então, essa pauta, essa noção ecologia e desenvolvimento começa a ganhar berço aqui. Quando eu falo começa a ganhar berço aqui, começa a se tornar uma instituição jurídica. Quando se torna uma instituição jurídica, ela sai do discurso, ela parte para o campo de ação. Então, ou seja, quando se torna uma pauta jurídica, já se torna uma obrigação dos países. Os países já começam a ter um compromisso com essa pauta ambiental. Então, se formaliza um compromisso que talvez nós teríamos no dia a dia, falar, vou fazer tal coisa, mas, a verdade, vai criar uma desculpa qualquer. Não, quando se torna um documento formal entre países, eles, naturalmente, se sentem obrigados a adotar isso como uma pauta no seu dia a dia. Nós tivemos essa conferência, muitos de vocês vão lembrar, porque ela foi muito noticiada, a Eco 92, que foi no Brasil. Olha quem está aqui, Frei. Outro santo, Fidel Castro. Discurso sobre o meio ambiente. Essas figuras, eles tomam os espaços, gente. A gente brinca com isso, mas, na prática, eles acabam tomando parte desses espaços. Então, vejam que eu coloquei nesse contexto que São Francisco foi progressivamente apresentado ao grande público como padroeiro da ecologia. Então, muitas vezes, reduzido a essa dimensão. Então, nós não podemos reduzir ele a essa imagem ambientalista, ecologista, como tem sido propagada. Nós estamos deixando para um segundo plano esse núcleo espiritual cristocêntrico da vida de São Francisco de Assis. Então, o que era, no meu ver? Que é um amor radical à cruz que esse cara tinha. Né? Então, ele tinha também essa questão da pobreza e, sobretudo, uma vontade de seguir a Deus e seguir os ensinamentos de Jesus no seu dia a dia. Até depois, quando eles tiveram os primeiros encontros com o Papa, vou falar um pouquinho melhor a seguir, como num dos argumentos que foram utilizados a favor dele, assim, negar aquilo que a ordem franciscana quer é dizer não aos evangelhos. É dizer assim, a gente não pode viver dessa maneira como Jesus viveu. Então, ou seja, negar a continuidade da ordem franciscana é quase que negar a coerência dos evangelhos sobre um modo de vida específico que nós podemos abraçar. Ficou claro até aqui? Essas conferências eu coloquei 2, mas elas existem anualmente, essas conferências, tá, gente? É uma lista muito grande de documentos que são difundidos a partir daí. Então, vejam, a associação oficial da Igreja entre Francisco e ecologia, ela é relativamente recente. Se nós vamos pensar em 2000 anos de história. Alguma coisa acontece a partir do século XX que tem essa união, e eles se valem dessa imagem de São Francisco justamente para isso. E quando eles se valem da imagem de São Francisco para isso, o que acontece? A Igreja, de alguma forma, acaba abraçando. Fala, Frei.
acaba abraçando a pauta também, né? Então, acaba formalizando esses documentos. Então, nessa última conferência, por exemplo, teve a assinatura do Papa, né? Então, começa um compromisso formal do Estado Vaticano com tudo isso. Eu até fiquei particularmente surpreso com a presença dele. Agora, nós temos que entender, às vezes, as circunstâncias que o levaram até ali, né? Que isso a gente ainda não sabe. Que horas são, Leandro, por favor? 9h35. Eu falo para vocês aqui, então, começando. Existe um santo, como poucos, que deixou a história na marca da igreja. Né? E como já relatei para vocês, sobretudo nesse último século, a figura de São Francisco ela tem sido desconstruída. E nós temos que mais ou menos entender essa questão do seu tempo antes de analisá-lo no tempo atual. Para contextualizá-los, a questão do Papa Inocêncio III, do seu pontificado, nós tivemos uma reforma na igreja. E é como se dizer uma necessidade de uma reforma de dentro para fora. Qual que era a questão que nós estávamos lidando ali? É sabido por todos que quando a figura de São Francisco ela vai até a igreja com a necessidade de criar uma outra ordem e sobre um olhar fidedigno às Escrituras, é o momento que a igreja, no reinado de, por assim dizer, no papado de Inocêncio III, tem a sua maior capacidade de exercício político, assim de influência total, como se nenhuma corte fosse coroada sem a bênção do Papa. Então, esse período ali do século X foi um período que a igreja começou a ter realmente um poder político sobre a humanidade, por assim dizer, sobre determinados territórios. Então, absolutamente nada existia nesse sentido sem a bênção de um Papa, né, nas coroações. Então, ele via como urgente e necessário, o Papa Inocêncio III, de uma reforma na igreja, e ele via essa necessidade, sobretudo, para manter o clero num nível espiritual, moral e intelectual digno, que só assim, na visão dele, seria possível realmente resgatar as almas. Nós estamos num momento, por assim dizer, naquela época, século X, onde há uma diferença em a gente falar que a gente vive a igreja e a gente vive na igreja. Então, o que eu quero dizer nesse ponto, que viver na igreja, como na visão do Papa Inocêncio havia na época, eram as pessoas estavam ali, quando eu falo ali o clero, estava vivendo, estava colhendo aqueles frutos dos anos de conquistas da igreja. Então, eles estavam como se fossem um filho que estava apenas gastando todo um legado. Então, quando surge a figura de São Francisco, ele fala a necessidade e ele prova isso, que nós podemos viver a igreja antes de estar dentro da igreja. Então, essa necessidade de reforma ela sempre foi constante, ela vinha de séculos anteriores. A gente tem as coisas muito constituídas, muito prontas. Quando eu falo que nós temos uma série de dificuldades em relação à escola, a gente diz, gente, nós temos prédio pronto, nós temos uma igreja pronta, porque vieram pessoas que trilharam esse caminho antes de nós. Então, nós às vezes olhamos para determinadas dificuldades sem entender que muito já foi trilhado e já foi deixado pronto na nossa vida. Essa decadência, por assim dizer, que o Papa Inocêncio tratava, era realmente direcionada ao clero. Se nós pegarmos historiadores medievais que tratam desse tempo, o exercício da devoção que se tinha à igreja é uma coisa muito difícil da gente mensurar hoje em dia. Naquele livro que eu comentei com o senhor, Outono da Idade Média, por exemplo, ele retrata muito do caminho que padres faziam em determinadas comunidades, e as pessoas paravam durante uma semana inteira para ouvir o que uma pessoa dessa tinha para falar. E eram procissões assim, regadas a choro de devoção. O professor Tonon, em várias oportunidades, falou aqui para nós, né, que essa visão, o exercício da santidade, ela era uma coisa muito corriqueira naquela época, uma coisa que a gente já não vê mais hoje em dia. Então, ou seja, a gente buscar uma espécie de santificação nas pequenas coisas que nós fazemos diariamente, há uma certa dificuldade. Então, às vezes, a gente faz de uma maneira muito apelativa,
o professor Olavo falava que o Brasil é um lugar de católicos de procissão. Então, ou seja, de muita gente que vai para frente do Santíssimo, se ajoelha, mas na prática não consegue fazer nada. Então, a busca do olhar de Francisco também, ela reescreve, ela cria uma oportunidade também da gente resgatar um conjunto de ações no nosso dia a dia. Pois não. Quer falar no microfone para ficar... As pessoas, em termos de Brasil, quando procuram a ordem franciscana, a OFS, o primeiro impacto é essa questão dos bichinhos, da ecologia. Então, para você professar na ordem, demora de 3 anos ou mais, né? Para ter todo o estudo. Quando a pessoa começa a descobrir que São Francisco não é essa questão de ecologia ambiental, ecologista, as pessoas começam a desistir, né? Porque através dos estudos, quando começa a entender a fonte franciscana que a gente tem, começa a desistir. Não que nós não temos pessoas que ainda pensam dessa forma, mas acontece que a maioria das pessoas em termos de Brasil começa a procurar. A gente tem muitas pessoas que entram em contato, querendo participar da ordem franciscana, da UFS, aquelas coisas todas, e começa a estudar. Na hora que descobre que não é essa parte, é ecologia, só ecologia, né? Porque uma forma que cuida da natureza, eles desistem. Olha, isso que a Fátima falou é interessante, porque esses relatos, eles são relatos práticos do que a gente vivencia por aí. Então, a gente não pode ignorar isso. A Fátima falou que, quando as pessoas descobrem realmente o que é a figura de São Francisco, tendem a dar uma debandada. É mais ou menos isso, né? É muito difícil viver isso, né? Agora, Fátima, me responde se você acha que isso é um efeito imediato, perverso na minha visão, né? Como hoje vem tratado, do amor dos animais em si, e não como um efeito da criação, né? Então, o papel da UFS nesse sentido é imprescindível de resgatar esse legado de São Francisco, né? E até de educar as pessoas, né? Então, não necessariamente por você estar cuidando de um cachorro, você está tendo uma devoção a uma causa de Deus, né? Então, tem que cuidar se é um amor por si, se é um amor... Porque, pensa só, o amor ao cachorro em si é um amor ao objeto. Perfeito, é isso aí mesmo. Então, na prática tem sido a gente tem visto isso, né? Não tem como. Olha só, esse encontro, talvez ele tenha sido providencial para a história da igreja. Que quando há um encontro de Inocêncio III com Francisco, se nós analisarmos sobre essa crista da crise que a igreja vivia na época, é uma dicotomia entre o luxo e a extrema pobreza. Então, é certamente um momento que o Papa Inocêncio pode questionar realmente o efeito do clero sobre a vida das pessoas. Então, como é que nós teríamos que nos mostrar mais igreja nesse ponto? Eu acredito que deve ter sido muito impactante essa visão, mesmo nos filmes sendo tratado, às vezes, de uma maneira muito romantizada. Tem filmes que mostram nesse momento que o Papa Inocêncio se ajoelha e beija os pés de Francisco. Eu duvido muito que isso tenha acontecido. Um Papa nem poderia se sujeitar a uma coisa dessa magnitude, né? Mas eu acredito que naquele momento foi um grande impacto, né? Sobretudo dentro daquele argumento. Nós negarmos a continuidade dessa ordem e desses sujeitos maltrapilhos, a gente está negando a possibilidade de o Evangelho realmente ser uma verdade. Esse ponto eu achei essencial. Eu achei não só essencial, achei importantíssimo. E que deve ter colocado realmente em choque, né? É aquela coisa quando a gente fala para os nossos filhos, faça de um jeito e a gente acaba fazendo do outro, né? Então a gente diz, bom, nós temos que falar que é assim e de alguma forma tentar fazer assim também.
Nesse momento, nessa espiritualidade medieval, por assim dizer, a gente tem que entender que não era uma crise da sociedade, como era do clero, porque os livros retratam, né, esse amor ardente que existia pela humanidade de Cristo, um Cristo pobre, humilde, paciente, inclusive crucificado, uma noção que até nós perdemos um pouco isso. Esse amor levou muitos fiéis a desejar viver como Cristo viveu. Então, a ordem franciscana, quando surge, ela é quase que um caminho de conversão e de coerência para aquilo que muitos já queriam viver ou já estavam vivendo. Na ideia de Inocêncio III, a necessidade de abraçar a causa franciscana era uma necessidade de harmonizar essas duas necessidades que havia dentro da igreja, né? De não ignorar aquilo que havia conquistado, mas também de olhar para o Evangelho como nós deveríamos voltar a olhar. Então, deve ter sido um momento de grande ruptura, assim, de uma maneira de ver. Eu nem consigo conceber como é que aquelas pessoas, dentro daquela situação, enxergaram aquela pessoa vivendo da maneira mais fidedigna como Cristo poderia ter vivido, né? Esse encontro do Papa foi em 1210, né, sabido de todos, e também, como eu já falei, ele é considerado o Papa mais poderoso da história. Quando a Igreja, dentro dos poderes políticos, se tornou uma grande potência dentro da história da humanidade. Quando nós olhamos onde que está o verdadeiro Francisco, então, primeiro nós temos que olhar para esses documentos primários que foram escritos por ele e por os biógrafos que também estiveram acompanhados por ele. É interessante falar. Eu já discuti isso com o Frei Afonso várias vezes quando nós analisamos a figura histórica de São Francisco de Assis. Os biógrafos deles pegaram São Francisco já mais um caminho final de vida, por assim dizer. Ele já estava naquela figura pronta e sempre vista como um santo. Os relatos que se tem desse período é que ele já era um sujeito que causava grande devoção. Sabe? Ele já era visto como um santo em vida. Então, é diferente de muitas pessoas que são, depois de um tempo, historicamente reconhecidas como tal. Francisco já viveu nessa fase. Ele já era visto como um santo pelas pessoas. Essa ideia de santo pacifista, ecologista, conciliador, universal, ela certamente ultrapassa os limites da Igreja. Essa necessidade que hoje há, como se retratam por aí, de unir as diferentes religiões, eu acredito que esteja muito distante dessa proposta originária do olhar de Francisco. Então, o amor pela natureza que ele tinha, certamente era um amor real, mas com uma diferença essencial que eu aqui coloco. A natureza, como eu falei, Fátima, ela para ele não era um fim em si mesma. Então, olhar aquilo, amar um objeto, né? Ele é uma expressão do amor primeiro, que é o amor a Deus. Isso que nós temos que voltar a resgatar. Francisco amava os animais e plantas por causa do Criador, e não como um objeto em si, um objeto de adoração. A vida animal, vegetal, humana é centelha da vida divina. Deus comunica algo de si às criaturas, e por isso a criação o louva. Como é que uma planta louva a Deus? Ela pode? Ela pode existindo. Um animal seguindo seus instintos. O humano procurando ser na imagem de Deus, louvando Ele na sua forma mais perfeita possível, dentro de todas as nossas dificuldades. Reduzir Francisco a uma visão ecológica moderna é certamente empobrecer a imagem dele. O amor à criação, que foi expresso no Cântico das Criaturas, e seus gestos concretos, obviamente, e nascia desse amor apaixonado pelo Criador. Entendam uma coisa, nesse período que a Igreja ela começa a adquirir um poder dentro da sociedade, a gente volta a olhar sobre essa questão que eu falei, da questão ambiental. Quando eu falo que ela começa a ter poder, é que ela começa a ter uma influência direta sobre leis, sobre costumes, sobre educação. Então, ou seja, ela deixa de existir como uma coisa à parte e ela se torna parte daquilo, por assim dizer. Então, é quando a Igreja começa a tomar pauta
da sociedade como um todo institucionalmente. Então, quando isso começa a acontecer, esse poder, essa influência, é óbvio que sobre leis, sobre costumes, sobre educação, sobre doutrina, isso vai ter um efeito. Então, é nesse momento que a igreja ela ganha esse corpo de universalidade, por assim dizer, dentro da nossa história. Depois de séculos, a luz do Evangelho estava entranhada em toda a sociedade europeia nas suas leis. Isso não significa dizer que não havia abusos, pecados ou injustiça, certamente isso havia. Mas como a fé católica permeava tudo, era mais fácil viver a fé, pois a cultura colaborava com ela. Então, ou seja, era uma sociedade que abraçava isso que estava sendo determinado pela igreja. Muito diferente de hoje, embora tenha havido, nos últimos anos, um aumento dessa procura, de uma maneira geral, até muito pouco tempo atrás, a gente viu uma debandada da Igreja Católica, né? A gente via igrejas vazias, isso era uma realidade. Eu morei em Porto Alegre até 6 anos atrás, e era muito comum eu ir à igreja num horário que deveriam, sei lá, ter pelo menos 40 pessoas, ter 2 ou 3. Foi a várias missas assim. Então, agora tem havido um movimento diferente, né? Uma volta, uma procura. Francisco não é sabido, talvez tenha nascido em 1181, 1182. Tem uma teoria que ele tenha nascido em 1182, mas isso deixamos para outro dia, né, Frei? Eu não tive a bênção do Frei para falar sobre isso, então vou manter aqui a parte. Mas eu falo no privado para vocês, porque eu tenho quase certeza que ele nasceu em 1182. Então, apesar de uma boa condição financeira, São Francisco não recebeu uma formação formal, completa, por assim dizer. E nem era também uma questão da época. Nós vemos figuras, por exemplo, como Leonardo da Vinci, muitos anos depois, que não passaram por um processo de educação formal. Então, não era uma abertura a todos a educação, por assim dizer. Mesmo assim, sabe-se que um pouco de latim, um pouco de grego, um pouco de música e poesia, certamente, pelo Cântico a Criaturas, ele certamente tinha alguma noção do assunto. Nós sabemos que a Itália, em 1200, essa época era uma verdadeira colcha de retalhos, né? Então, esse processo histórico que nos remete à figura dele, de uma pessoa que queria ir a batalhas, queria servir a Deus, era real porque a Itália era uma verdadeira colcha de retalhos naquela época. Então, era do nada um tomando espaço do outro, eram guerras contínuas, não havia essa questão de segurança que nós temos hoje, sobretudo jurídica, né? Sobretudo as nossas propriedades, e os estados pontíficos pontífices também estavam dentro desse contexto, né? Não pensam que era um lugar seguro para a igreja nessa época, e esses conflitos entre cidades eram muito comuns. Então, a ida dele para guerras e tal também não pode ser sobrevalorizada, porque era uma coisa comum entre as pessoas. Opa, está tendo uma confusão aqui na nossa cidade, vamos lá, vamos nos reunir todos e vamos lutar e defender a nossa cidade. Mas já também é uma noção que nós não temos, né? Isso já é uma função do Estado hoje para nós. Claro que ele tem uma série de momentos que colocam ele em crise com a própria família, sobretudo com seu pai, que queria que ele galgasse esses lugares dentro da cavalaria, e depois, vendo que não dava para aquilo, que ele desse continuidade ao trabalho de comerciante dele. Sempre tratam ele como uma figura rica, e claro que isso a gente tem que analisar à luz daquele tempo, que era uma figura rica, né? Mas tudo que se fala a respeito do pai de Francisco é que era certamente um comerciante muito habilidoso e, naturalmente, queria isso também como vocação para o próprio filho. Nesses momentos que ele passa por batalhas e passa por uma série de problemas de saúde, são momentos, então, quando ele começa a sentir um determinado chamado na sua vida. Então, quando ele tem diante do crucifixo, né, aquela voz dizendo para ele: Francisco, vai, repara a minha casa, que como vês está em ruínas, as mensagens que vêm para as pessoas, elas não necessariamente elas são claras. Demora um tempo, às vezes, para entender o que exatamente Deus está querendo com aquela mensagem na tua vida. E não estou tratando aqui de uma maneira espiritual, estou falando bem de um ponto de vista histórico. Essa outra parte o Frei, em algum momento, trata conosco aqui.
Mas é pensar que quando ele quando ele entende que a igreja está em ruínas, obviamente, a primeira coisa que ele fez foi olhar diante de si o que ele tinha, e ele realmente tinha igrejas em ruínas. Então, a primeira proposta dele foi reunir esforços para que as igrejas fossem reconstruídas. E eu não acredito que, de uma maneira inicial, ele tenha entendido isso como um chamado para ele ser aquilo que ele foi. Então, certamente, foi algo que demorou muitos anos, foi objeto de muita reflexão, de muita oração, algo que eu acho que passa muito distante da nossa compreensão, sinceramente dizer. Então, certamente, o pai dele achava que ele era um louco completo. E existe uma coisa muito mais prática nisso, olhando para a figura do pai de Francisco, talvez alguns leiam sobre o assunto e criem uma certa revolta. Agora, pergunto para vocês, quem aqui pode afirmar categoricamente que seus pais entenderam seus caminhos vocacionais? Qual pai aqui que foi 100% assertivo nas escolhas profissionais dos seus filhos? Em algumas viagens, hein, Brenda? Em viagens, Nós temos que entender também, aquele período, essa noção que a gente passa para os nossos filhos, hoje tu pode ser aquilo que você quer, não havia. Sobretudo num regime de profissões que era muito fechado. Então, para você se tornar um artesão, participar de uma guilda, aquilo demorava muitos anos para você fazer parte daquela comunidade, por assim dizer. Para você se tornar um médico, você acompanhava alguém muitos e muitos e muitos anos mundo afora, até como se tivesse uma bênção dele para dar uma continuidade do próprio trabalho. Então, essa noção de escolhas profissionais é muito recente na nossa vida. É muito recente mesmo. Eu, que sou do interior do Rio Grande do Sul, é muito natural que as pessoas continuem o trabalho dos pais lá. Aqui eu acho que já não é tanto. São Paulo é um pouquinho mais moderninho nesse sentido, né? Foi um estado que desenvolveu muito mais cedo do que o Rio Grande do Sul. Mas é muito natural que os filhos sigam os passos dos pais e, naturalmente, que haja um questionamento sobre o caminho de vida quando sai o contrário àquilo do esperado. Então, por que nós poderíamos esperar do pai de Francisco que ele tivesse uma atitude diferente? Eu falo isso porque, ao longo desse ano, eu assisti uma série de filmes e documentários sobre São Francisco de Assis. E a gente sempre assiste esses momentos de fúria do pai dele, sabe aquele momento que tu começa a pegar ranço por um personagem num filme? Então, a gente começa a adotar esse ranço por o pai dele, mas a gente tem que entender o que ele fazia na época e o que ele esperava que o filho fizesse. Eu não sei se estava dentro do imaginário dele que o filho dele pudesse tornar um santo. A mãe dele sabe-se que era uma pessoa muito devota, né? E compreendia muito mais o caminho do próprio filho. Mas que mãe que não faz isso também, né? Que é muito mais compreensiva com o caminho dos filhos. Isso tudo eu já falei aqui para vocês, eu fui um pouco improvisando, porque, na verdade, esse caminho da história dele, nós temos que entender assim, um caminho de conversão que ele é gradual, e num caminho de graduação gradual que ele encontra conflitos dentro de casa também. Ele tenta seguir determinados caminhos e se vê muito distante emocionalmente daquilo, né? Então, obviamente, que um corpo pode adoecer pensando no quão distante você está do seu caminho real de vida, né? Quantas vezes nós nos encontramos preocupados com determinadas coisas que nós estamos fazendo? E talvez com coisas que nós não estamos fazendo que deveríamos estar fazendo. Então, naturalmente, que para a cabeça dele, aquilo lá deve ter sido um tormento. Por isso, nós não podemos jamais, na nossa vida, ver a figura de São Francisco como de um revolucionário. Ele pode ter sido, talvez, um reformador. Porque, diferente de Lutero, Lutero foi, sim, um revolucionário porque ele quis criar a sua própria ordem. São Francisco, não. Ele pegou a igreja no seu estado atual e decidiu vivê-la na prática. Então, ele decidiu ser um exemplo real daquilo que estava nas Escrituras.
Então, ele partiu da casa como estava, ele aceitou o estado daquela situação. Ele não quis mudar aquela situação do dia para a noite. Então, é mais um caso aqui que eu vejo dentro do carisma franciscano da importância de ser o exemplo. Ele é muito mais importante do que a palavra em si. Em vida mesmo, é sabido, pelo menos os livros retratam, que ele fez inúmeros milagres em vida, São Francisco de Assis. Que ele tinha essa permissão para tal. Então, essa devoção que tinha sobre ele de reunir multidões, ele decorre já da figura que as pessoas viam e daquilo que ele fazia no dia a dia dele. Então, era normal, muito normal, que se juntassem verdadeiras multidões em torno dele. Nesse sentido, o carisma franciscano, obviamente, se espalhou rapidamente, ainda mais com uma figura tão exemplar. E, na história do franciscanismo, nós vemos uma série de devoção a padres em vida mesmo, né, Frei? De franciscanos. É engraçado que o carisma franciscano, para quem está de fora, ele parece que abraça muito mais a cruz no dia a dia. Não entendam isso no sentido literal da letra, mas talvez pelo voto de pobreza em si, e pela figura de São Francisco ser tão forte dentro da ordem, talvez essa visão sebastianista um pouco, que nós temos no Brasil, ela fique ainda muito mais, ela encontra um campo muito mais rico para ser cultivado. Qual é aquele último frei que em vida ele tinha vários problemas de saúde, que ele era muito popular? Ele morreu, acho que na década de 80. Hã? Não. Ele era bem arcado, assim. Frei Damião? A própria figura do Frei Damião, né? Eu me recordo muito bem, tudo que é documentário que fala sobre a vida dele, ele arrastando verdadeiras multidões em vida. Que padre, por exemplo, que bispo, além do Papa, hoje é capaz disso, né? Iam pedir a sua bênção, né? Tirava uma foto do lado dele como se estivesse sendo conivente com alguma coisa, né? Francisco, nesse sentido, viveu consumido por um duplo amor. O amor a Cristo, presente nos pobres, e ao Cristo que está presente na Eucaristia. Por isso, certamente, cuidava com ternura dos templos. Ele viu ali um local de ação imediata, né? De estar fazendo alguma coisa imediata. Zelava, certamente, pela liturgia, pelo canto, e certamente foi um grande exemplo de vivência na pobreza extrema, né, no sentido estrito do termo. Francisco faleceu em 3 de outubro de 1226, aos 45 anos. Parece jovem, mas naquele tempo as pessoas realmente morriam mais cedo, né? Mas certamente foi uma pessoa que muito asceta, e a pessoa muito asceta certamente castiga o corpo muito mais do que ela deve, do que ela pode, né? Então, ele faleceu em 3 de outubro de 1226, ao que se relata cantando salmos com imenso sofrimento, mas certamente também com grande alegria. Seus funerais foram um triunfo, seu corpo estigmatizado foi levado à igreja de São Damião e depois à igreja de São Jorge, onde se multiplicaram os milagres e os relatos sobre isso, né? Então, foi um movimento que só aumentou. Não é um caso de descoberta tardia da importância de um santo em vida. Foi sempre dado uma continuidade à figura dele. Ele foi canonizado pelo Papa Inocêncio 2 anos depois, então também foi um caso, eu acho que para a época, sem precedentes de canonização. Eu não sei se a canonização era mais rápida assim, mas eu acho que não, né? Foi um caso extraordinário, né? Quantos santos são canonizados séculos e séculos depois, né? Então, hoje eu acho mais, tá? É um tema um pouco sensível, está sendo gravado. Deixa que depois a gente conversa particular sobre isso. Mas assim,
Vejamos, então, que Francisco... Oi, Frei, quer comentar mais alguma coisa? Sim, sim. Tu diz a conversão das pessoas? Ah, tá, entendi. Sim, sim. Ah, não, cada um passa por o seu caminho, não tem jeito. Isso não tem como discutir. Então, Francisco de Assis foi elevado ao trono da santidade, nessa canonização, substituindo o lugar perdido pelo orgulho de Lúcifer, e sua santidade repercutiu socialmente, transformando a igreja na sociedade dos filhos de Deus, que é a nossa verdadeira igreja. Finalizando este tema específico. Exatamente por isso que eu falo aqui para todos e com urgência que a gente precisa voltar a resgatar essa imagem do que foi o verdadeiro Francisco. Não aquele pai da ecologia, como foi abordado aqui em algumas imagens, que é idealizado por interesses mundanos e reduzido a um símbolo difuso de sentimentalismo, né? O verdadeiro Francisco não é apenas alguém que amava os animais ou a natureza. Ele é um santo radical, no melhor sentido do termo. Ele se deixou configurar a Cristo e que amou a igreja apaixonadamente, de nenhuma forma tentando mudá-la, né, mas abraçando os problemas da igreja, viveu a pobreza, viveu a obediência e viveu a caridade de forma total, irrestrita e inegociável. Hoje, quando muitos tentam mudar Francisco à sua conveniência, né, como alguns casos que eu mostrei aqui para vocês, desviando a sua mensagem, transformando num personagem confortável e mundano, tão ecologista, né, nós devemos nos levantar e lembrar, Francisco é chamado à santidade. Quando eu falo Francisco é chamado à santidade, Francisco é um exercício de santidade no nosso dia a dia. É um chamado à reforma pessoal e também à edificação da igreja. É importante um olhar sobre isso. E ele nos ensina que não há cristianismo de fachada, que não há amor verdadeiro sem entrega, e que não há fé viva sem coragem de viver o evangelho integralmente. Portanto, pessoal, peçamos com força para que o exemplo de São Francisco volte a brilhar em sua plenitude, que ele nos inspire a seguir Cristo com paixão, a amar a igreja mesmo com suas chagas, como nós vimos muito recentemente, a servir os pobres com coração ardente e a não nos contentarmos com versões suaves ou mundanas de santidade. Né? Quantos que querem canonizar uns padrecos por aí, né, Frei? Tão de agentes sociais, uns que abraçam determinadas causas ali que a gente sabe, né? Quantas figuras perversas são santificadas em vida nesse sentido? Digo santificadas no pior sentido do termo, né? Tem uma devoção. E quantas pessoas muito boas que acabam sendo esquecidas nesse meio. O verdadeiro Francisco nos convoca à radicalidade do Evangelho. E volta a falar radicalidade no bom sentido do termo, que é uma convocação que não pode esperar. Precisamos, assim, por fim, resgatar o verdadeiro São Francisco, não o pai da ecologia confortável, mas o santo que se deixou configurar a Cristo. Francisco amou a igreja, viveu a pobreza e reformou a si mesmo. Seu exemplo hoje nos chama a coragem, viveu o evangelho integralmente, com paixão e santidade. Isso não pode esperar. O verdadeiro Francisco nos convoca, e a todos, e é hora de atender esse chamado. Eu queria só falar muito rapidamente para vocês, finalizando todo o assunto, mais ou menos o que nós temos sintetizado em relação à proposta franciscana, que é o que nós queremos trabalhar aqui dentro da escola. Então, conto com um olhar crítico de vocês sobre isso que eu vou falar, bastante aberto a gente discutir essa questão, porque, como eu falei, ainda é uma dificuldade de encontrar um caminho único, por assim dizer, para entender o que seria, em palavras exatas, o que seria o carisma franciscano e, decorrente disso, para a nossa escola, o que poderia ser uma pedagogia franciscana. Um pouco do que eu tenho visto aqui de pedagogia franciscana, e eu vou trabalhar esses pontos aqui muito rapidamente com vocês. Então, nós vemos aqui que a educação ela é um processo que precisa ser respeitado o tempo de cada um e ser trabalhado em etapas. Isso não tem jeito.
Então, o educador, tanto no papel de pai quanto de professor, ele deve compreender que cada pessoa tem o seu ritmo, isso é sabido. Então, não existe universalidade em matéria de ensino, não existe ensinar tudo para todo mundo ao mesmo tempo. Nós vemos aqui muito na prática que as crianças aprendem no seu tempo, aprendem de maneiras diferentes e, às vezes, com atividades diferentes, né? E não seria diferente porque nós todos somos assim. Agora, o olhar sobre uma pedagogia franciscana, por assim dizer, é, em primeiro lugar, um olhar sobre o exemplo. Então, uma coisa que nós trabalhamos sempre aqui dentro da escola, que, a princípio de tudo, a gente precisa tentar ser um exemplo para os alunos. Então, eu não falo aqui numa questão espiritual, assim, de almejar grandes e altíssimas causas. Mas há uma difusão, hoje em dia, muito no trabalho de educação por virtudes, que eu vejo assim de uma forma muito retalhada, porque as virtudes, elas, além de ser faladas, elas devem, sobretudo, ser vividas. A gente sempre tem um cuidado total aqui, um zelo com as nossas ações dentro da escola, para que, acima de tudo, a gente, em sala de aula, procure ser um exemplo para os alunos. Então, dois pontos específicos que nós falamos aqui, nós conversamos com os pais, que duas figuras de importantíssima importância, é ruim falar, né? Mas um olhar que foi perdido de uma maneira geral, é a figura do professor em sala de aula, como uma pessoa que realmente pudesse impor limite para as crianças. Então, nós queremos resgatar a figura do professor forte em sala de aula, firme com a possibilidade de corrigir e com o suporte dos pais, inclusive. Porque não adianta a gente corrigir em sala de aula e o pai vir brigar com o professor, né? Então, a figura do professor forte, presente em sala de aula, é algo que dentro da escola nós estamos resgatando. E também um outro ponto é a figura da criança olhar para o padre como uma figura realmente importante em sociedade. Que quantas crianças hoje por aí não passam para frente de um padre de uma maneira corrida? E quanto foi difícil educar os meus a parar na frente de um padre e cumprimentá-los também. Então, mesmo frequentando isso diariamente. Então, a figura do professor, a figura dos freis aqui tem sido tratado com verdadeira devoção no nosso dia a dia, sabe? Mostrando para as crianças o quão é importante a vivência com essas duas figuras no nosso dia a dia. Então, o exemplo, por si só, ele dá credibilidade às palavras e ele inspira, por assim dizer. Ser o exemplo, às vezes, é muito mais efetivo do que falar, né? A paciência, nesse sentido, também permite a gente acompanhar o ritmo de cada um. E, acima de tudo, o amor sustenta ambos, né? A questão do exemplo e a paciência. Todos esses elementos, quando eles são integrados, eles, obviamente, integram, eles permeiam um ambiente seguro, onde o aluno ele pode ser respeitado, ele pode ser desafiado, acima de tudo, e ele pode ser amado. Então, onde ele vai errar, ele vai ser corrigido da maneira como deve ser corrigido, mas sempre abraçado nas suas dificuldades, né? Então, nessa jornada, certamente esse carisma franciscano, ele busca uma visão integral da educação. Então, o aprendizado em si ele não se resume a um acúmulo de conhecimentos aqui dentro, mas é uma tentativa de formação integral dos sujeitos, né? Essa questão que eu coloquei como alicerce, simplicidade, humildade, fraternidade. Pensem no seguinte, né? A simplicidade, fazer as coisas sem muitos rodeios, né? Ir ao que funciona, ao que sempre funcionou em matéria de educação. De nenhuma forma tentar subestimar a capacidade da criança com rodeios pedagógicos, com floreios pedagógicos. As crianças são capazes, elas aprendem. Estava falando com a Adriana agora em sala de aula, que eu estava dando aula de latim pré-1 e pré-2 esses dias, e eu sempre, no início da aula, peço para eles lembrarem algumas palavras que eles viram em sala de aula, e nós preenchemos, assim, brincando, um quadro inteiro com 6 crianças falando, em latim, gente. Então, é certo que a gente está colhendo ótimos frutos aqui dentro, nós vemos na missa, eles cantando o Pater Noster, o Ave Maria,
o Anima Christi. Esse é um trabalho coletivo aqui, tem em grande parte o dedo do professor Leandro. Nós vemos o canto litúrgico aqui, que ele é um expoente, por assim dizer, né? A gente não consegue fazer uma missa mais sem ele, eu acho que as pessoas brigariam com a gente se não estivesse aqui presente. Mas esse trabalho, ele convoca as crianças sempre a resgatar aquilo que eles estão aprendendo no latim e aprimora muito daquilo que a gente faz muito timidamente aqui dentro. A questão da humildade é uma busca da verdade, porque quando você tem um olhar humilde sobre as suas dificuldades, você está em busca da verdade. Então, um ponto essencial de se saber as coisas da maneira correta é de olhar para si vendo as dificuldades que tem. A fraternidade é olhar sobre a dificuldade do outro também. Então, nós abraçamos as dificuldades e, de alguma forma, a gente vai buscar algumas ações para resgatá-los das suas dificuldades do lugar onde eles estão. E a questão da obediência, certamente, ela é imprescindível para um aluno estar em sala de aula. Isso, falo para vocês, que não é uma submissão cega a ordens, né? Mas é uma disposição do coração para ouvir. E é uma disposição do coração que eu falo para que uma pessoa, a partir de uma visão fraterna, olhe a dificuldade do outro e quer abraçar como aquilo um problema seu. Não sei se eu convenci em linhas gerais, Frei, do que para nós seria, em linhas gerais, poderia ser uma questão de pedagogia franciscana, mas, a princípio, eu reduzi nesses 4 pontos que, ao longo do tempo, nós vamos trabalhando. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, eu já escrevi, mas eu não tive a certeza que estou fazendo a coisa certa ainda. Então, a gente vai ter muito tempo ainda para discutir isso. Agora que eu vou falar direto com o pessoal da UFS para tratar desse assunto, porque, imagina, em terra franciscana, eu criar uma série de princípios que estão incoerentes com o trabalho é um crime, né? Outro ponto aqui. Formação integral. Eu não quero falar sobre isso agora, para não tomar muito tempo. Visão espiritual, contato das crianças, obviamente, um olhar sobre a igreja. O moral, que é, ou seja, os hábitos do nosso dia a dia, as pequenas ações. O intelectual, certamente, que eles têm que ter conteúdo, têm que memorizar muita coisa e têm que quebrar a cabeça para aprender um monte de coisa aqui dentro. E também no ponto de vista social, né, que não queremos criar crianças isoladas aqui dentro, que cada um tem as suas coisas, né, mas criar um ambiente onde essa questão coletiva, no bom sentido do termo, por assim dizer, ela tenha um campo fértil aqui dentro, né, do olhar sobre o próximo. Finalizando, gente. Dentro do carisma franciscano, Frei e amigos da UFS, eu mais ou menos sintetizei esses 3 pontos. A questão da fraternidade, da humildade e do serviço. São pontos indissociáveis da prática franciscana. Eu avancei. A fraternidade é o princípio que moldou profundamente a vida e os ensinamentos de São Francisco de Assis. Eu dei uma outra visão à questão da fraternidade, que é o olhar sobre a dificuldade do outro, em termos práticos, por estarmos falando de escola. Então, nessa visão de Francisco, as pessoas, independentemente de sua origem, de suas condições, elas são irmãs e irmãs. A gente tem que trabalhar nesse ponto assim. Então, como toda a criação, ela é um objeto de admiração e cuidado. Então, não é uma questão meramente metafórica aqui que eu estou tratando, mas é uma maneira concreta de se relacionar com o mundo e com as pessoas. A humildade, que é uma outra virtude central do franciscanismo, isso em todos os documentos tem, né, sobretudo pela imersão à vida de São Francisco. Então, é um ato de colocar os dons recebidos a serviço do bem. Então, nesse sentido, nada vale todo um trabalho que você faz com uma criança, tentando transformar ele num ser humano melhor, se na prática aquilo não vai converter em ação nenhuma. Isso não deve ser tratado como um instrumento de superioridade por elas, né? Mas um meio de crescimento pessoal, né? Onde cada um vai ter o seu caminho e vai encontrar um terreno aqui para desenvolvê-lo. Os professores aqui são chamados a ensinar com humildade, reconhecendo tanto que aprendem quanto ensinam.
Então, eu falo isso de um ponto de vista prático, os nossos professores aqui têm pelo menos 2 vezes formação semanal, tem formação mensal com uma pessoa de fora. Então, todos nós aqui, de uma maneira geral, a gente tem buscado todo o nosso desenvolvimento para desenvolver a escola aqui dentro do seminário. Então, não basta, né, a gente tem que edificar a si mesmo para, de alguma forma, poder edificar os demais. O serviço, que é o último ponto, aqui eu encerro minha fala. Então, uma expressão concreta do amor ao próximo e uma dimensão essencial do carisma franciscano. Então, é uma disposição nossa formar pessoas com o intuito de agir com generosidade e também com compromisso diante do próximo. Isso se traduz também em iniciativas concretas, né? Então, querendo ou não, de uma prática, assim, tratando um pouco do ecologismo, aqui a gente faz trabalho com as crianças, leva a alimentar os animais, faz um plantio de algumas árvores, pede para eles terem um mínimo de cuidado com o nosso ambiente, mostrar que isso aqui é um ambiente que funciona porque tem um apoio de cada um deles nas atividades diárias, né? Se a gente tiver um que constrói, um que destrói, não vai adiantar absolutamente nada aqui dentro. Fala, Fátima. Quando as pessoas, a gente fala da UFS para as pessoas, a primeira pergunta que vem, o que a UFS faz? É a primeira pergunta, o que vocês fazem? Né? E a gente fala sempre que a UFS é você ser aonde você está. É servir, né? Então, é ser ser aonde você está. Né? No serviço, na sua casa, na festa, onde você está. Você tem que ser, né? Tem que ser o que você falou. Muito bem. Eu vou finalizar. Eu não sei se o Frei... A gente vai ter tempo para trabalhar isso aqui, para discutir isso aqui, para aprimorar esse trabalho, mas eu falo são sínteses gerais de pontos que eu vi tanto na biografia quanto nos escritos de São Francisco de Assis. Certamente isso pode ser ampliado, no livro é muito ampliado isso, tem outros princípios a serem apontados, mas o que eu digo aqui são os pontos essenciais, tá, de trabalho. Eu finalizo com essa frase de São Francisco de Assis, que diariamente inspira os nossos trabalhos aqui na escola. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e, de repente, você estará fazendo o impossível. Muito obrigado a todos.